Sejam todos muito bem-vindos ao Investir Eu Preciso. Meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu quero te falar sobre um assunto que com certeza, se tu já ouviu falar de renda variável, com certeza tu já ouviu falar nesse assunto logo em seguida. E esse assunto é o risco. E vamos começar falando um pouquinho sobre um dos riscos da quarentena. Deixa eu mostrar para vocês. Então, cuidado com quem vocês pedem para cortar o cabelo de vocês na quarentena. Mas voltando ao vídeo, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, a gente precisa entender o que é esse risco e saber que não existe apenas uma maneira de calcular ele. Geralmente a gente está acostumado a associar risco com volatilidade, também porque é uma maneira que muitos artigos científicos e o meio acadêmico costuma calcular o risco, né? Porque é a forma mais fácil que se tem, simplesmente mede a variação que teve um ativo e aí tu consegue fazer estatísticas em cima, fazer teorias, né? Mas a gente tem que saber que existem várias maneiras de olhar para o risco e, por exemplo, aqui eu vou falar só no início do vídeo já 4 maneiras de interpretar risco. Então existe o risco sistêmico, que é aquele risco que tu não consegue se livrar dele se diversificando. Como assim? Vamos pensar agora em março de 2020. Tu podia ter 10 ações na carteira, ou 20, ou 30, 40, 50, provavelmente todas elas, ali em março, sofreram grandes quedas. Tinha circuit break atrás de circuit break. Então, não interessa em que lugar tu estava investido, o teu ativo estava tendo uma performance negativa naquele período. Tá? Então, o risco sistemático é um risco da classe inteira de ações, por exemplo, ou da classe inteira de fundos imobiliários. E é um risco que tu não consegue se livrar investindo dentro da classe. Já o risco não sistemático, como o nome sugere, é o risco que é específico daquele ativo. Então vamos dizer assim, daqui a pouco o Ibovespa está subindo e tem uma ação que tu tem na carteira que ela está caindo, porque é um risco simplesmente daquela empresa. Está associado a apenas ela e tu conseguiria, se tu estivesse diversificando em outras empresas, diminuir esse risco, né? Então por isso que a gente sempre fala que tu arriscar tudo, tu investir tudo numa empresa, na verdade é como eu acabei falando, é arriscar, porque por mais que a empresa seja maravilhosa, tu acredite na empresa, a gente tem que saber que o futuro é incerto, então diversificar é muito. E tem outro tipo de risco que a gente não fala muito, é um risco de déficit, ou em inglês shortfall risk. E esse é o risco de depois de um período de tempo, tu não ter acumulado o valor que tu precisava. E se a gente olhar por essa perspectiva, a gente pode até concluir que a renda fixa, olhando por esse prisma, é mais arriscado que a renda variável. Pensa comigo, vamos dizer que tu teve um filho ou uma filha agora e tu decide fazer uma poupança para daqui a 18 anos ela ter dinheiro para bancar a sua faculdade. Então tu não está preocupado se daqui a 1 ou 2 anos os ativos vão estar subindo ou descendo ou vai ter uma grande queda. A tua principal preocupação é que daqui a 18 anos o montante que tu conseguir acumular tem que ser o maior possível, tem que ser maior do que as despesas da faculdade. E então, mesmo se tu investisse em uma renda fixa, que a volatilidade é baixa, né, tu não ia ter sobes e desces, provavelmente tu ia ganhar um pouquinho a cada mês e isso ia se acumulando ao longo dos anos, seria mais arriscado se tu fizesse essa estratégia, porque provavelmente com essa taxa baixa de juros e se tu olhar para países desenvolvidos, e todos eles têm uma taxa de juros sempre muito baixa ao longo da história, então tu não ia conseguir acumular um patrimônio interessante mesmo um prazo longo como 18 anos. Ao passo que tu investisse em renda variável, talvez até num ETF, né, tentando buscar o retorno da média do mercado, não querendo ganhar nada mais do que isso, é muito mais provável que tu vai ter um valor muito maior daqui a 18 anos e possivelmente vai conseguir atingir o teu objetivo do que se tu tiver investido em renda variável. Então, nesse caso, olhando por esse prisma, a renda fixa pode ser, sim, mais arriscada do que a renda variável. Mas então a quarta maneira de olhar o risco é a maneira acho que mais comum que a gente está mais acostumado a ver, que é associa risco à volatilidade. Então o sobe e desce, se um ativo tem mais sobe e desce, tem mais volatilidade, então ele é mais arriscado. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode calcular isso e fica tranquilo que vai ser cálculos bem tranquilos, né? E se tu ficar com alguma dúvida é só deixar aí abaixo que eu vou responder. E eu também quero mostrar para vocês
que nem sempre essa volatilidade é a melhor maneira de medir o risco. Eu vou deixar aqui também um outro vídeo onde eu mostrei o retorno de várias classes de ativos e a gente pode ver que as classes de ativos que têm maior volatilidade, por exemplo, ações, fundos imobiliários, também são as classes de ativos que têm os melhores retornos no longo prazo. Então, antes de qualquer cálculo, vamos pensar um pouquinho sobre risco e essa ideia de que ele é igual à volatilidade. Vamos dizer que tu comprou uma casa por 500 mil reais e tu está alugando essa casa por 2.500 por mês. Então, né, no final do ano, tu tem uma renda, né, se a gente não considerar imposto de renda ou qualquer outra despesa que tu tenha que ter com esse imóvel, tu tem uma renda ali de 30 mil reais no ano, o que dá um retorno ali de 6% ao ano. E aí vamos dizer que do nada te liga um corretor e diz: achei uma pessoa muito interessada nessa tua casa, que a gente sabe que é uma casa que está perto de faculdades, né? Então tem sempre procura, é um investidor e ele também quer comprar para alugar e ele vai te pagar 550 mil. E aí tu pensa, bom, 550 mil a mais do que eu paguei, né? Mas aí tu pensa, bom, mas aí se eu vender eu vou ficar sem aquele fluxo constante de dinheiro do aluguel. Então tu decide não vender. Beleza. Passa uma semana e aquele corretor te liga de novo. Ele diz: olha, eu falei com o meu cliente e na verdade ele está vendo que vai ter uma bolha imobiliária e agora o ensino vai ser só EAD, então na verdade o ponto do teu imóvel não é tão bom assim. E ele ainda quer comprar, mas agora ele vai pagar, ele está disposto a pagar apenas 450 mil reais. E aí nesse momento tu pensa, bom, esse corretor é louco, né? Se uma semana atrás ele me ofereceu mais dinheiro e eu não quis vender, por que diabos ele acha que eu ia querer vender agora por um valor que é praticamente 20% menor? Não faz sentido. E após tu ter recebido essas duas ligações do corretor, tu acha que a tua casa que tu aluga virou um investimento mais arriscado porque um dia ele estava te oferecendo um preço maior e no outro dia ele estava te oferecendo um preço menor? Provavelmente não, né? Até porque imóvel é uma coisa palpável, né? E tu tem uma noção de quanto que aquele imóvel está te rendendo. Então tu tem uma base já para fazer certos cálculos para valer se vale a pena uma oferta de venda ou não. E a mesma coisa acontece com as ações, só que a diferença é que aquele corretor não fica te ligando de uma semana sim, uma semana não. Aquele corretor é como se ele estivesse te ligando durante todo o expediente, todo dia útil ele está te ligando de minuto em minuto, de segundo em segundo e te mostrando um preço que hora é maior e hora é menor. E aí, como geralmente com ações as pessoas não têm tão claro de qual é o fluxo de retorno daquele investimento, elas acabam às vezes ficando um pouco mais ansiosas com essa volatilidade e às vezes acabam vendendo mesmo quando elas não queriam vender, mas simplesmente porque elas viram os preços, então cada vez me oferecendo um preço menor, então na verdade o meu investimento deve estar sendo mais arriscado, eu vou vender. Então se a gente pensar nesse exemplo da casa, a gente vê que não necessariamente é o fato de os preços estarem disponíveis a todo momento, eu preciso fazer qualquer coisa. Então eu deveria ter uma estratégia e só se aquela minha estratégia dizer que era momento de vender, aí sim eu deveria procurar e ver qual é o preço que estão pagando por aquele ativo. Agora que eu já expliquei esse ponto, vamos olhar agora a volatilidade real de uma ação. Mas antes disso eu preciso explicar uma coisa que é um gráfico chamado de velas japonesas ou candlestick. Então, vamos aqui. Então assim, ó, só para eu avisar vocês, eu não tenho nenhum interesse em fazer vocês se interessarem por análise técnica. Vocês já são bombardeados por muitas informações, né, muitas vezes mentirosas, de ganhos rápidos, dizer, vamos aqui, para que esperar o longo prazo, vamos fazer essas operações aqui, e rapidamente tu vai conseguir ganhar muito dinheiro e vai viver e vai ficar rico, e, enfim. Então essas promessas já existem de tudo que é lugar. Então eu não quero te despertar esse interesse pela análise técnica, porque eu sei que ela é muito sedutora. Mas eu quero te passar um conhecimento básico aqui sobre esse gráfico, porque é um gráfico muito comum da gente encontrar quando a gente está analisando ações. Então vamos entender ele. Ele é um gráfico que contém 4 informações: o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço da máxima e o preço da mínima. E ele é um gráfico muito descritivo, porque só de olhar para ele a gente já consegue uma informação. Por exemplo, se o candle aqui, né, se a candle é essa figura aqui retangular, ele está verde, ou geralmente é verde e vermelho, tá? Mas pode ser algumas outras cores, mas sempre são duas cores que se alternam. Se ele está verde, eu já sei que o valor de fechamento daquele dia foi maior do que o valor
da abertura. Então aquela ação teve um retorno positivo naquele dia. Já se o candle ele é vermelho, quer dizer que o fechamento daquele dia foi um valor menor do que o valor de abertura. Então, naquele dia, a ação fechou com um retorno negativo. A gente pode perceber, na verdade, que o que muda de posição é a abertura e o fechamento. Então, se o candle é verde, quer dizer que a abertura está lá embaixo e ele fechou num preço maior, positivo. Já se o candle é vermelho, quer dizer que ele abriu aqui em cima, né, num preço maior e fechou num preço menor. Então, essa é a única diferença, porque aqui embaixo está sempre o valor mínimo, né, que a ação alcançou, e aqui em cima está sempre o valor máximo. Às vezes a gente vai perceber que não tem essas linhas aqui embaixo e aqui em cima, fica só o retângulo, porque o que quer dizer? Que o valor de fechamento ou de abertura foi a máxima já do dia, né? Se não aparece essa linha de cima. E se não aparece aquela de baixo, quer dizer que o valor ou de abertura, se for um candle verde, ou de fechamento, não foram a mínima daquele dia. Tá? Então, essas 4 informações a gente consegue desse gráfico e é bem rápido de analisar ele. Então, por isso é importante a gente conhecer essas informações básicas. Lembrando que eu não quero levar vocês para análise técnica. Pensa comigo, os maiores investidores de sucesso não usam esse tipo de abordagem. Então, acho que fica a dica aí. Então, agora eu quero que vocês olhem para o gráfico. Eu vou mostrar 2 figuras e eu quero que vocês pensem e me respondam, de preferência nos comentários aí, qual que tu acha que é a mais arriscada. É essa figura aqui ou é essa figura aqui? Então pensa um pouquinho, qual que tu acha, olhando apenas essas figuras, qual que seria o investimento mais arriscado? Esse ou esse? Tá, eu vou dizer para vocês que eu fiz uma pegadinha com vocês. É a mesma ação nas 2 figuras, é a Vale 3. A diferença é que nessa figura aqui está numa base mensal e nessa figura aqui está numa base diária. Por isso que tem muito mais candles nessa figura. Então, se a gente olhar para uma base mensal, aquelas quedas ali, ó, que aconteceram ali em março, elas ficam muito mais suavizadas. A gente pode ver que tem o valor da linha aqui tracejada, que dizer que a mínima foi bem lá embaixo, mas na verdade o mês de março fechou com essa variação aqui. Então, a variação da mínima para a máxima foi muito grande, mas a variação da abertura para o fechamento não foi tão grande. Então, o que é a moral da história? Não olhem o broker todo dia. Vocês vão se apavorar, vão achar que a volatilidade é tão grande e podem acabar fazendo alguma besteira, especialmente se tu já não tem uma estratégia bem definida. Então, só para, né, não faz sentido uma ser mais arriscada do que a outra. A ação é a mesma. Tá? Então, tenham isso em mente quando vocês estão pensando sobre o risco. Lembra que bolsa é para o longo prazo. E agora aqui, vamos aqui para o Google Planilhas, que eu quero te mostrar uma coisa bem legal. Então, a maioria das pessoas acho que já sabe que tu pode usar uma função do Google chamada Google Finance e tu tem o preço da ação, né, daquele dia. Por exemplo, aqui tem a Vale 3. Se eu fizesse aqui, ó, Google Finance e selecionasse a célula que está o código da ação, fecha parênteses, dou Enter. Ó, aqui ele está dando um aviso porque essa planilha só é para mexer aqui nessas células que estão mais no laranjinha claro. Eu botei um aviso aqui só para lembrar isso para vocês. Vou pedir para não mostrar por enquanto. Ó, então pegou o preço da Vale 3, né, na data mais atualizada, mais atual. Mas o que eu acho que muita gente pode não saber é que a gente tem outros atributos que a gente pode buscar através do Google Finance. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a data, o preço de abertura, o preço da máxima, o preço da mínima, o fechamento e o volume. Então, basicamente, aquelas 4 informações que a gente tem no candle, mais o volume. Isso eu posso ter de forma histórica. Eu posso botar 2 datas e aí eu posso pesquisar para uma ação todas essas informações de forma muito fácil. Então, está aqui a fórmula, tá? A fórmula do Google Finance. Aí eu tenho que selecionar no primeiro. O que é uma fórmula? É só porque às vezes as pessoas olham isso aqui e se apavoram, quem não está muito acostumado. Uma fórmula, na verdade, é tu conversando com o computador. Tá? Tu está dizendo para o computador, eu quero que tu vá da data inicial até a data final que eu te informar, me traz o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço da mínima, o preço da máxima e o volume da ação que eu te disser. Aí o computador diz, beleza,
Só que eu preciso que tu me diga essas informações. Tu me dê parâmetros. E é justamente o que a gente tem aqui. Primeiro eu tenho que dizer qual é a ação. Em vez de eu escrever aqui, eu fiz referência à célula lá que a gente já tinha visto. E aí, para eu dizer para ele que eu não quero preço, que esse é o comportamento padrão, eu tenho que dizer para ele que eu quero all, ou seja, em inglês, para dizer eu quero tudo, que são todos os parâmetros históricos que eles podem nos dar, que são esses aqui que a gente vê aqui em tela. Só o cuidado que tem que estar entre aspas e tem que ser em inglês, então tem que ser como está escrito aqui. E aí depois eu posso dar o parâmetro, a data de início e a data de fim. Tá? Aqui são esses dois parâmetros aqui. E por final eu escolho se eu quero mostrar uma frequência semanal ou quero dados diários. E para facilitar vocês, eu fiz aqui, ó, eu deixei, vocês só tem que mexer nessas células, como eu já tinha orientado. Aqui vocês põem o código da ação, aqui você seleciona a data de início. Se vocês quiserem a maior base de dados possível, põe uma data bem antiga, tipo no 1995. Aqui no caso ele só trouxe dados mais antigos. O mais antigo que ele tinha era de 2006, né? Era de 2006? Não, era de 2000. Olha aqui, ó. Deixa eu até já ajustar. Beleza, era de 2000. E aqui, a data fim, eu sempre deixo hoje, né? Então tem uma função chamada hoje, que é põe o sinal de igual, escreve hoje, abre e fecha parênteses, e aí ele vai sempre dar a data mais atual. Então acho que esse aqui tu não precisa mexer, a não ser que tu queira pegar um intervalo bem definido. E aqui é semanal diário. Se eu selecionar um, vai vir os dados diários. Se eu clicar aqui e mudar para dias 7, né, para 7, vai vir os dados semanais. Então demora um pouquinho para carregar. Mas daqui a pouco ele já vai estar, ó, já começou a ir atrás de 7 em 7 dias, né? Então vamos trocar aqui para dado diário. E aí vocês sabiam que a gente também pode construir facilmente aqui no Google um gráfico de candlestick? Eu vou mostrar para vocês como. Então vamos aqui, ó, a gente pode ir em inserir gráfico. Tá pensando. Aí aqui, ó, qual tipo de gráfico? Aí vão aqui lá embaixo e selecionem Candlestick. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar esse gráfico, né? Mas eu já criei uma outra aba ali e depois a gente vai para ela. Mas então aqui, editar gráfico, então tu tem que dizer onde é que estão as datas. E por isso que eu botei essa coluna aqui de data ajustada, porque a data que retorna da função do Google Finance é uma data com data e hora. E o gráfico não aceita esse tipo de data, ele tem que ser só uma data. Então eu fiz aqui uma fórmula para só pegar a data, né, dessa coluna, e é aqui que eu vou indicar. Então eu vou indicar só 3 linhas, né, para facilitar aqui, porque o gráfico completo eu já tenho na outra aba que eu vou mostrar para vocês. E aí ele está me perguntando, tá, onde é que estão os valores de baixa? Baixa, no caso, seria a mínima, né? Então estão aqui. Ok, na H2 até H4. E vamos fazer, onde é que está a abertura? Está aqui. Cliquei fora, tem que clicar ali naquele momento. Vamos lá de novo. Tem que clicar aqui, aqui. Aí agora sim eu posso ir selecionando. Segura Shift para ir selecionando. Ok. Aí o preço de fechamento. O preço de fechamento está aonde? Está na coluna I. Aqui para o lado. Está na coluna I. Então vamos aqui. E o preço de alta está onde? É a máxima, né? Está na coluna G. Então, e aí a gente pode ver que ele já criou para a gente um gráfico de candlestick. Ficou bem atachado, né? Porque teve poucos dados. Mas só para mostrar para vocês como a gente pode criar, e se eu quiser personalizar, vou aqui estilo do gráfico, posso botar, geralmente eu ponho um fundo mais verdinho. Eu posso botar, aqui não tem muitos dados, né? Mas quando tiver várias datas no outro gráfico ali que eu vou mostrar para vocês, elas vão ficar muito apertadas se elas estiverem assim. Então vou aqui em eixo horizontal,
botar uma inclinação de 30 graus, aí já fica mais interessante. E tem outras coisas que daria para mudar aqui. A ordem inversa no eixo, sim, porque senão ele vai... como as minhas datas elas estão começando, eu botei, na verdade, né, para o Google Finance me trazer as datas e eu ordenei, tem a função query ali, se vocês podem perceber depois, para ordenar, para me trazer primeiro as datas mais recentes, depois as datas mais antigas. Eu achei assim mais interessante. E aí, no caso aqui, o gráfico ia começar obedecendo aquela ordem. Então, primeiro ele ia trazer os dados mais recentes e depois os dados mais antigos. O que na hora de ler um gráfico é meio estranho, né? A gente está acostumado a ler da esquerda para a direita. Então, se eu botar aqui ordem inversa no eixo, ele já faz a troca. Ele vai pegar os dados mais antigos e botar à esquerda e pegar os dados mais recentes e botar na direita, que é exatamente o que a gente quer. E aí, basicamente, de modificações desse gráfico, eu acho que seria isso aqui, tá? Mas eu vou deletar esse gráfico aqui, porque eu já tenho um gráfico aqui, ó, nessa aba aqui, gráfico candlestick. E a gente pode ver que, nossa, nem consigo identificar as velas, né? Porque o intervalo está muito grande. Então, para facilitar vocês enxergarem aquela estrutura, eu vou voltar aqui na entrada de dados e vou selecionar a data de início agora, de 2020. Aí ele vai dar load aqui. Demorar um pouquinho. Beleza, já carregou. Agora a gente consegue ver aqui. E lembra que eu falei, né? Aqui, no caso, o padrão dele não é vermelho e verde. É, no caso, branco e azul, né? Azul preenchido. Se eu não me engano aqui, o branco é quando é como se fosse o candle verde, ou seja, teve retorno positivo, e o azul é quando teve retorno negativo. É só a gente ver aqui, ó, o último no dia 14, e a gente vê aqui, dia 14, o preço de abertura, o de fechamento foi maior do que a abertura, então é exatamente isso. Nesse tipo de gráfico, o candle branco é o candle positivo e o candle azul preenchido é o candle, como se fosse o candle vermelho, é o candle de rentabilidade negativo. E se eu quiser aqui, ó, para ficar mais fácil de ver ainda, então eu troco aqui se eu quero ver a frequência semanal ou diária. Bem fácil aqui, eu acho que fica para vocês. Já atualizou e a gente vai ver, ó, agora fica bem mais definido os pontos de cada gráfico, né? Porque tem menos dados aqui. Tá? Então, assim, é dessa maneira que a gente pode criar um gráfico de candlestick no Google Planilhas. Uma coisa só bem importante, eu acho que eles atualizaram isso porque o Google Planilhas tinha uma coisa muito chata que era, se eu ocultasse essas colunas, que era a base dos dados, se eu ocultasse essas colunas, ou agrupasse, como eu fiz aqui, ele ia vir aqui e perdia os dados. Por que ele não está perdendo agora? Porque o meu gráfico já está com essa seleção aqui, ó, editar gráfico, ó, incluir dados ocultos ou filtrados. Então, se daqui a pouco vocês fizeram um gráfico, ocultaram ou filtraram e não está aparecendo os dados, vai estar assim, ó, tá com problema. Aí vocês entram ali em editar o gráfico e marca essa caixinha aqui que eu acho que não existia há um tempo atrás, que bom que eles atualizaram, e agora então não tem problema mesmo se a fonte de dados está ocultada ou filtrada. Então vamos voltar a falar sobre volatilidade como medida de risco e talvez a medida mais comum de medir essa volatilidade é através do desvio padrão. Então vamos voltar aqui um pouquinho rapidamente, conceito, né, de escola, né? O que é o desvio padrão? Então, só para ficar bem fácil de entender, tinha aqui uma figura da fórmula, não sei porque não está aparecendo, vou ver se quando eu botar essa planilha para vocês eu consigo fazer essa figura voltar a aparecer. Mas basicamente, o que é uma média? Uma média é a soma de valores e divide pelo número de ocorrência desses valores. Então, por exemplo, aqui, se a gente tivesse uma turma de 5 alunos, as notas deles estão aqui disponíveis. Se eu somar essas notas, dividido por 5 alunos, eu tenho o valor da média, 7,4. Por que eu botei aqui média calculada? Porque aqui eu calculei na mão, né? Eu primeiro somei, depois peguei a quantidade de alunos e dividi. Eu poderia fazer de uma forma mais simples aqui no Excel ou no Google Planilhas aqui mesmo, que é através da fórmula média, né? Então eu só digito sinal de igual, digito média com acento, e aí eu seleciono essas células aqui, que está contido o intervalo, e aí fica, né? Vamos selecionar aqui para ver, média
E aí seleciona aqui e fecha o parênteses e está calculado o mesmo valor. E o que é um desvio? Desvio é quanto que aquele valor se desviou em relação à média, né? Desvio padrão é a soma dos desvios ao quadrado dividido pelo n, ou n menos 1, né? E aí a gente tem isso tudo sobre raiz. Que era o que estava na figura ali. Eu vou ver se eu consigo essa figura para ficar mais claro. Mas aqui, ó, cada etapa. Então, o desvio pega a nota do aluno e diminui da média. Então, dá esses valores aqui. Tem positivos e negativos. Pega esses valores e eleva ao quadrado. Que é como está aqui na fórmula. Potência, né, de 2. Aí depois tu soma esses desvios e aí tu divide por 4. Por que é 4 e não é 5? E tem duas formas de calcular o desvio padrão. Tem o desvio padrão da população, que é quando tu tem todos os elementos daquela população, vamos dizer que essa turma teria todos os alunos dessa turma, e tem o desvio padrão amostral, que é geralmente, né, quando tu está fazendo algum estudo científico, tu não consegue pegar toda a população e medir toda a população, tu pega uma parte da população, que se chama de amostra, e aí tu faz cálculos sobre essa amostra, dos dados dessa amostra, e tu infere para a população. Então, quando tu pega a parte da população, que no caso seria a amostra, tu teria que fazer um ajuste na forma do desvio padrão, que é fazer, em vez de dividir por n, que seria o número de alunos, nesse caso tu faz n menos 1, então tu divide por 4. E aqui justamente o que a gente tem, faz a raiz dessa divisão, né? Divide esse por esse e faz a raiz. E o desvio padrão calculado foi exatamente esse, que é o desvio padrão da fórmula que a gente tem aqui, se fosse aplicar direto a fórmula. E esse livro, que é o que eu estou usando aqui como base desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, ele afirma, acho que na página 140, que se tu tem vários valores, uma fórmula ou outra, se tu usar o desvio padrão da população ou da amostra, não vai estar muita diferença no número. E ele fala que, na verdade, o mais importante é saber, se tu está comparando o desvio padrão de um ativo com o outro, tu tem que só saber se eles foram calculados da mesma forma, usando a mesma fórmula ou da população ou da amostra. Isso seria o mais importante para tu conseguir comparar um com o outro. E agora aqui eu quero te mostrar mais um exemplo de como a gente tem que ter cuidado ao analisar simplesmente o desvio padrão. Olha aqui, ó, eu botei um exemplo. O fundo 1 tem um desvio padrão de 4,13. O fundo 2 tem um desvio padrão de 0,35. Vou perguntar para vocês, qual é o fundo que tu quer investir? Qual o fundo que é menos arriscado? Se a gente só olhar para o desvio padrão, a gente vai dizer com certeza que o fundo 2 é menos arriscado e é esse fundo que eu gostaria de investir. Mas tu tem certeza disso? Olha aqui, estou fazendo pegadinha com vocês, né? Mas é só para ilustrar um propósito, não é de sacanagem só. Né? Então vamos ver aqui, ó, esse desvio padrão, ele é fruto desses retornos aqui. Então, o fundo 1 teve retorno no primeiro mês de 7%, depois no segundo mês de 5%, aí no terceiro mês ele perdeu 4%, aí no quarto mês ganhou 5%, e assim como vai mostrando a figura aqui. E a gente pode ver que o fundo 2, como que ele quase não teve volatilidade, ele foi bem consistente em perder dinheiro. Do primeiro mês ele perde 10%, no segundo mês ele perde 9,70%, no terceiro mês ele perde 10,20%, e assim vai vendo que ele só teve retorno negativo. Só que se eu olho para o desvio padrão, como o desvio padrão é a variância de valores que tem ao redor da média, eles ficaram todos valores muito próximos, só que foram negativos. A gente pode ver isso pelo retorno acumulado, né? O fundo 1 teve um retorno excelente de 33,87% nesses 13 meses. Já o fundo 2 teve um retorno negativo de 75,25%. O que quer dizer, se eu tivesse investido R$1.000 no primeiro fundo, eu ia ter ao final do período R$1.338,71, e no segundo fundo eu teria apenas R$247,47. Então, mais uma vez, esse exemplo, claro, exagerado, mas é para mostrar para vocês, não dá para só olhar um desvio padrão e concluir sobre um fundo ou outro sem ter maiores dados. E outra coisa que a gente precisa pensar, e é bem interessante sobre o desvio padrão, é que ele pega desvios tanto positivos como negativos. Isso não é aula de estatística, mas vamos só te mostrar uma coisa aqui sobre a distribuição normal. Não estou dizendo que o retorno das ações ou de outros investimentos segue uma distribuição normal necessariamente,
mas vamos só pensar dessa maneira para facilitar o entendimento. Então, como é que é uma distribuição normal? Nós temos essa figura aqui e a média está aqui no meio. E o que esse 68% quer dizer? Quer dizer que, na maior parte das vezes, no caso, 68% das vezes, os retornos, né, se esse gráfico estivesse falando sobre o retorno de uma ação, por exemplo, vão se encontrar nessa faixa aqui de retorno. Então, a média estaria aqui. Então, um desvio para baixo e um desvio para cima, a gente teria 68% dos casos. Já se a gente sobe para 2 desvios para baixo e 2 desvios para cima, 95% dos casos. Ou seja, praticamente seria muito difícil a gente ter retornos diferentes do que os que estão dentro dessa faixa de valores aqui, no caso dessa ação. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Vocês podem ver que, na verdade, tem desvios positivos e desvios negativos. Mas será que se tu investisse numa ação e tu esperasse que, em média, ela retornasse 10% ao ano, e daqui a pouco ela começa a retornar 20%, 30%, tu ia achar essa ação mais arriscada? Eu acho que não, né? Então, é isso que é um problema do desvio padrão. Ele considera tanto desvios negativos como desvios positivos como sendo risco, quando, na verdade, para a maioria dos investidores, o risco está só nos desvios negativos, né? Se daqui a pouco tu tem retornos superiores à média do que tu esperava ou do que tu esperava, isso não é um problema, né? Então, essa é uma grande questão que a gente tem que ficar atento também em medidas de desvio, como o desvio padrão. Para resolver esse problema, nós temos algumas medidas que calculam os retornos apenas negativos ou apenas abaixo de um retorno que tu estipulou que seria a tua meta. E um desses tipos de medida é o que a gente chama aqui de downside risk. Realmente, em português, né, como o livro ali que eu li estava em inglês, eu peguei os termos de lá. Se alguém até souber direitinho a tradução para esse termo, eu gostaria de saber, pode deixar nos comentários aí abaixo. Mas o que é o downside risk? Basicamente, ele é bem parecido com o desvio padrão. A questão é que ele só considera, naquela soma dos desvios, os desvios que estão abaixo de um valor que tu estipulou. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu peguei a variação no dia, né, do preço de fechamento da ação ali, e aí eu fiz aquela variação menores do que a meta ao quadrado. O que seria a meta? É um valor que tu estipular para calcular esse downside risk. No caso aqui eu botei uma meta de 0%, ou seja, só estou interessado em saber o risco de ter valores negativos. Tá, então pode ver que a gente teve um downside risk de 1,96, que é menor do que o desvio padrão amostral e populacional. A gente pode ver que os valores aqui ficaram praticamente iguais, né? Talvez algumas diferenças em muitas casas depois da vírgula, porque a gente tem muitas amostras aqui, né? A gente tem muitos registros aqui. Eu botei para ele pegar os dados desde 1995, então na verdade está pegando os dados desde o ano 2000, então são vários registros. Então aquilo que eu falei, quanto maior o número de registros, a diferença entre uma fórmula e outra é praticamente inexistente. Já se eu pegar e alterar aqui para uma data, para pegar só esse ano, possivelmente a diferença já vai ser bem relevante. Vamos ver aqui, está calculando. Ó, a diferença de um para o outro já deu bem relevante. Então mantenha a consistência do jeito que calcula e fica atento, especialmente se tem poucos registros nesse teu cálculo, que aí provavelmente a diferença vai ser bem grande. Vamos voltar aqui para aqui. E vamos só comparar de novo downside risk com o desvio padrão ali, calculado de maneira normal. Ó, o downside risk é bem menor do que o desvio padrão calculado, né? Então, se eu considerar só o risco dela ter retornos menores do que zero, né, diários, ele é um risco menor do que se eu fosse olhar para a volatilidade normal dela, sobre quanto que ela varia ao longo da média dela. Então, essa consideração sobre o desvio padrão e downside risk é importante a gente conhecer. E aí talvez vocês já tenham ouvido falar do índice Sharpe, que é um índice que mede uma relação de rentabilidade com o risco também. Então não adianta só olhar para a rentabilidade, né? Vou dizer, eu tinha uma rentabilidade muito melhor se tu está tomando muito mais risco, né? Então é interessante olhar para uma medida que faz
uma comparação não, mas leva em consideração tanto o retorno como o risco. E o índice Sharpe talvez seja o mais conhecido dessas medidas. Só que o índice Sharpe ele usa o desvio padrão, e aí tem aqueles problemas que a gente já falou sobre o desvio padrão. Então uma outra medida que eu acho que não é muito conhecida, mas eu achei bem interessante, é chamada de índice de Sortino. Eu botei aqui na planilha para vocês utilizarem, que vocês podem calcular esse índice para uma carteira de investimento ou para daqui a pouco para uma ação individual. Então aqui, a lógica é a mesma, você só preenche o que está nesse laranja mais claro aqui, ou bege, enfim, cada um chama a cor que quiser. Então aqui tem a carteira 1, a carteira 2, e é basicamente a mesma lógica, só que aqui nós temos uma meta de retorno, né, que nem a gente estava vendo, o índice de Sortino ele usa no lugar do desvio padrão, que o índice Sharpe usa, ele usa o downside risk que a gente recém viu. Então, né, tem aquela meta de retorno, no caso aqui, em vez de ser 0, botei 1,20. Usei os exemplos do livro, né, para ficar garantido que os cálculos estavam certinhos. E aí, então, a gente faz aquele desvio elevado ao quadrado, se o retorno naquele mês for menor do que a meta, aí faz aquela soma, e aí depois divide, aqui pega o downside deviation, tu calcula ela, anualiza ela, e aí tu chega aqui no índice de Sortino, e aí tu faz uma divisão do excesso de retorno pelo downside risk anualizado. E aí tu chega no índice de Sortino. Então aqui o que tu tem, se tu quiser calcular isso, é preencher o retorno mensal de uma ação ou de uma carteira de ativos. E tu pode botar até 2 nessa planilha, que ele já vai calcular aqui o índice de Sortino da carteira 1, da carteira 2, o retorno acumulado, o desvio padrão e o desvio downside analisado. Então vamos ver aqui, olha que interessante. A carteira 1 ela teve um índice de Sortino superior, ou seja, ela teve um retorno ajustado pelo risco melhor do que a carteira 2. E a gente pode ver como que isso aconteceu. O retorno acumulado, né, só uma medida de retorno da carteira 1 foi 33,87% contra 28% da carteira 2. Já o desvio padrão, né, com aqueles problemas, mas vamos calcular aqui, da primeira carteira teve um desvio padrão maior, então teve uma volatilidade maior, e quando eu olho para o desvio do downside anualizado, ela também teve uma volatilidade maior. Então, quando a gente começa a olhar para a volatilidade, a gente viu a carteira número 1 tendo maior volatilidade, mas como ela teve um retorno mais grande, ela é ruim, né? Quando ela teve um retorno superior à carteira 2, esse retorno superior compensou essa maior volatilidade. Então, quando tu leva em conta as duas considerações, pelo índice de Sortino, a carteira 1 teve um melhor desempenho. Gostou do vídeo? Tu já conhecia esse índice de Sortino e tu já tinha pensado sobre quantas maneiras diferentes a gente pode olhar para o risco? Comenta aí abaixo. E se tu ficou com alguma dúvida também, deixa aí abaixo que eu com certeza vou responder ela. Então, para ajudar vocês, eu vou compartilhar essa planilha. Essa aqui tem algumas abas de exemplo, né, que eu usei só para mostrar alguns conceitos no vídeo. Não sei se vocês acham interessante eu compartilhar exatamente como ela está aqui, com exceção que eu acho que eu vou tentar ajustar as figuras, que algumas não carregaram aqui. Ou se vocês acham que não, as abas de exemplo não precisa deixar, só deixa aquela ali para eu pegar os dados do Google Finance e para eu calcular o índice de Sortino. Me deixa aí abaixo o que vocês querem que eu faça para ajudar vocês da forma que melhor for. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essas informações. Eu tenho certeza que muita gente não conhece essa forma de analisar risco e muito menos o índice de Sortino, que eu achei muito interessante. E se tu gostou do vídeo, clica ali no botão de curtir e aí tu diz para o YouTube que esse vídeo é relevante e ajuda o canal a crescer cada vez mais rápido. E com certeza eu vou estar me esforçando para trazer cada vez mais material de qualidade aqui para vocês. Lembra que a planilha do Google Sheets tu tem que fazer uma cópia. Deixa eu mostrar aqui, até esqueci de mostrar no início. Eu deixei uma aba aqui de instruções, tá? E como não está pegando figura, eu vou arrumar essas figuras aqui, beleza. Mas nessa figura aqui de instrução, estava dizendo como fazer a cópia. Mas eu vou mostrar aqui no vídeo, então. Tu tem que vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. E aí tu dá o nome que tu quiser e clica em OK. Aí essa cópia que tu vai poder usar, tu vai poder, né, se quiser modificar alguma coisa, fica a teu critério,
tá? Então tu precisa fazer isso para conseguir utilizar. Então, se tu achou um pouquinho complicado algumas informações que eu passei nesse vídeo, eu vou te falar duas coisas. Primeiro, deixa a tua dúvida abaixo. Eu estou aqui, né, me dispondo que eu quero ajudar vocês a investirem melhor o seu dinheiro, quero trocar informações, então deixa aí o que não ficou tão bem explicado, que eu posso retomar em algum comentário ou até daqui a pouco em algum outro vídeo. E o segundo ponto é, eu trouxe as informações para vocês porque eu achei bem interessante, como eu falei, foi recentemente que eu acabei de ler aquele livro e tive essas informações mais esclarecidas na minha frente, mas com certeza elas não são o ponto principal da jornada do investidor, ou seja, se alguém não souber calcular o desvio padrão ou índice de Sortino, não quer dizer que esse investidor não vai ter sucesso nos investimentos. Mas o que eu queria mostrar de principal nesse vídeo é que nem sempre risco é igual a volatilidade, ou seja, um ativo ele pode ter mais, sobe e desce, mas daqui a pouco, se tu souber administrar isso, não necessariamente isso precisa se traduzir em um maior risco de perda do teu capital investido. Esperamos que o nosso país melhore a cada vez mais. E se a gente olhar, por exemplo, nos países desenvolvidos, a gente vai ver que nesses países a taxa de juros é muito baixa. Então, se o nosso país se desenvolver e mantiver essa taxa de juros baixíssima, se tu não olhar para a renda variável, quando tu pensa nos teus investimentos, é certo que o retorno dos teus investimentos vai sofrer muito e daqui a pouco tu não vai conseguir atingir os teus objetivos utilizando apenas a renda variável. Mas isso já é papo para outro vídeo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até logo.